Olá, sou Paula Nadaf e em comemoração ao Dia do Psicólogo, a gente está trazendo diversos temas aqui para os colaboradores dessa unidade. E hoje a gente vai estar falando do funcionamento do CAPS-I, do CAPS-AD, do CAPS 2 e 3, porque a gente sabe que em saúde mental ninguém trabalha sozinho e a gente precisa sempre estar contando com a rede. E hoje a nossa convidada é Isabela Brito, que é psicóloga, especialista em saúde da família e saúde mental infanto-juvenil. Boa tarde, Isabela. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, ter sido convidada. Que bom, prazer nosso te receber. A gente sabe que existem diversos tabus ainda, né, sobre o funcionamento e o atendimento do CAPS. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, de como é feita essa entrada no CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Você falou desses 3 tipos, que são 3 modalidades. Aqui no município, a gente conta com o CAPS 3, que teve a qualificação no ano passado, que significa a mudança de um dispositivo que era um dispositivo 2, do tipo 2, para o tipo 3. As mudanças mais essenciais são em relação ao funcionamento e à equipe. Tem uma equipe ampliada e o funcionamento é 24 horas. E há a possibilidade de acolhimento desses usuários que eles identificam que precisa ali de um acompanhamento mais intensivo por um período, né? A gente tem o CAPS-AD, que é um CAPS 2, e a gente tem o CAPS-I também, que funciona, né, nesse modelo de 8 às 6, e o CAPS-AD desse mesmo horário também, que não tem funcionamento 24 horas, mas tem a retaguarda, que é do CAPS 3, quando a gente precisa, né, ou articular essa questão do acolhimento, ou daquele usuário que a gente já conhece, ou que a gente não conhece mais, que precisa de um atendimento ali naquele momento em que os outros serviços estão fechados. Então, a gente tem a retaguarda do CAPS 3 para isso. E todos os 3 são de porta aberta, né? Isso. Os CAPS são serviços de portas abertas. Eles são serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, então a ideia é ser um serviço em que você possa chegar e ser acolhido, independente de qual seja a demanda ali apresentada. A gente sempre diz que a preferência de chegada pelo usuário na rede é na atenção primária, são nos postos de saúde, que ali eles vão identificar as principais necessidades e acionar os equipamentos pertinentes ali para poder dar conta daquela demanda junto a eles. Mas os serviços estratégicos, né, os CAPs, eles também fazem esse primeiro atendimento e também são responsáveis pela coordenação desse cuidado, que é também levantar essas principais demandas, acionar os equipamentos da rede de saúde, mas também intersetorial, que sejam pertinentes para o acompanhamento daquele usuário e daquela família. Qualquer um que necessitar do serviço, né, de acolhimento dos CAPs, ele pode procurar, ou tem que tem que ser elegível de alguma forma, tem que ser munícipe? Como que funciona essa entrada e abertura do CAPS para o cidadão? Sim. Precisa ser residente no município de Maricá. Isso não exclui a gente atender uma pessoa que chegue ali. A gente não pode, eu acho que a gente não deve, enquanto profissional de saúde, né, não acolher e não receber aquela demanda que chega pra gente. Mas até pra gente poder pensar o cuidado é preciso que esse sujeito resida no território, né, de Maricá. Quando a gente eventualmente acolhe pessoas de outros municípios, a gente articula com outros municípios. Como é um serviço de porta aberta, você pode chegar sem nenhum encaminhamento. Às vezes você chega, porque você já veio de alguma instituição, às vezes da assistência, às vezes da própria saúde. Então você pode chegar assim, do hospital também, né, referenciado, mas você não precisa desse encaminhamento para ser atendido. A gente sempre fala que é bom você levar seus documentos, mas é bom saber também que você tem direito de ser atendido independente de estar com seus documentos. A gente acha um pouco mais delicado na questão da infância, da adolescência, porque de alguma maneira a gente precisa ali entender quem é aquele responsável, né? Tem outras implicações, mas qualquer pessoa tem direito de ser atendida sem apresentar documentação. A gente sabe que tem populações mais vulnerabilizadas que, inclusive, não têm, né? Não estão de posse dos seus documentos. Sobretudo a população que é atendida no CAPS-AD. Então é importante a gente marcar isso. Que isso é uma dúvida recorrente, né, para os pacientes que aparecem aqui. A gente trabalha muito em conjunto, né, Sim. de ter esse acolhimento. Às vezes o paciente chega aqui por uma questão clínica e a gente sente essa necessidade do suporte do CAPS
E aí o paciente às vezes já é referenciado e pensa que por ser referenciado e não tá em terapia, né? Não está no processo que havia antes, deixou o processo que não pode mais estar lá, como se a porta tivesse fechada ali para esse Sim. tratamento, né? Ou que não está em posse de algum laudo, algo assim, né? E aí não pode ter assistência do CAPS. Existem muitos mitos, né? Sim. Ou acham que a pessoa só em surto que deve procurar o CAPS, né? Tem uma herança muito ambulatorial. Nosso modo de funcionamento é ambulatorial. Então, aqui no município mesmo, eu acho que as pessoas têm essa visão de que se elas não vão, elas perdem a vaga, porque de fato no modelo ambulatorial isso acontece, é para dar conta da demanda. Em relação à saúde mental, a gente tinha alguns ambulatórios, alguns modelos de ambulatórios espalhados nos distritos. E antes de se pensar em implantação, por exemplo, das EMAPs, que são as equipes multi-atenção psicossocial, foi feito um levantamento de quem eram essas pessoas atendidas. Foram verificados que as demandas eram demandas mais leves, que poderiam ser atendidas pela estratégia de saúde da família, e que seria muito mais resolutivo, porque tinha um absenteísmo grande, né? Então, essas equipes territoriais, até os CAPs, eles tentam não atuar nessa lógica ambulatorial, mas a população às vezes demanda bastante essa lógica ambulatorial, e se pauta nisso, assim. Eu acho que é importante a gente ir disseminando essas outras informações acerca da rede, mas também munir dessas informações que são do direito, né, dos usuários, até para eles poderem dizer nos espaços, né, reivindicar. E eu acho que cada CAPS ele trabalha com uma demanda específica, né? O CAPS-C, por exemplo, que, né, trata de crianças e adolescentes. Vamos tentar agora falar um por vez, porque às vezes eu sinto assim essa dificuldade também de quem não está diante disso, né? De quem não tem essa obviedade, né, de ver o equipamento funcionando, que tem a dificuldade de a quem que eu vou recorrer, né? É o CAPS AD, é o CAPS 3, até que idade eu consigo, né? A partir de que idade, até que idade eu consigo acionar o CAPS-C? O CAPS-C atende a população até 18 anos. Isso não quer dizer que a gente não possa continuar atendendo após os 18. A gente começa a pensar em que equipamento a gente vai articular para estar dando continuidade a esse acompanhamento. Não tem uma idade inicial. A gente faz acolhimento, tem feito acolhimento de crianças muito pequenas, encaminhadas pela rede com suspeita de autismo. Essa é a principal demanda que a gente tem recebido de crianças menores. E quando esse adolescente faz, né, ele completa 18 anos, a gente vai pensar junto com ele, essa família também, por onde vai caminhar essa continuidade do cuidado, no que tange a infância e adolescência, né? Se a gente entender que há uma complexidade para a continuidade do acompanhamento nos CAPs, porque tem essa diferença importante, né? O que é uma complexidade para a infância e adolescência, às vezes não é para o adulto. Muitos nossos usuários acabam sendo acompanhados pela estratégia junto com a equipe de apoio, que é a EMAP. E alguns até conseguem se estabilizar a ponto de ser acompanhado pela estratégia junto com o NASP. Mas se porventura a gente acabar entendendo que é um usuário que precisa ser acompanhado ali pelo CAPS-AD ou pelo CAPS-3, a gente faz essa passagem de casa, a gente vai construindo esse vínculo com outro profissional e fazendo essa passagem de uma maneira cuidadosa, né, até para não se perder esse cuidado e essa delicadeza mesmo da passagem para a vida adulta, né, que é bem difícil para eles. Que já é uma questão complexa, né, e que a gente tem que olhar para isso de forma com muita responsabilidade, assim. Sim. Como eu vejo que todos os momentos que a gente faz algum tipo de interação com a rede, né, a gente vê que esse cuidado se estende mesmo, né, o paciente chega aqui para a gente de uma forma e com fragilidades inúmeras, né, que não são só físicas, né, e aí tem essa troca que é sempre muito positiva com os dispositivos, também com o NASF, e eu vejo que às vezes a população fica perdida em saber por onde procurar, acha que sempre o tratamento psicológico vai ser da rede privada, né, e que a rede pública não consegue ter esse alcance. Não, a gente tem inúmeras tratativas aí, equipamentos que podem dar suporte, né, para isso. E o CAPS-3, ele vem de que forma nesse momento? O CAPS-3, ele é um serviço, né, como eu falei, estratégico,
e ele vem para poder ser substitutivo a esse modelo asilar que se tinha, né? Então, ele tem algumas frentes de trabalho muito importantes, por exemplo, associadas às residências terapêuticas, que a gente tem aqui no município, que são locais de moradia para pessoas que foram institucionalizadas por muito tempo, que perderam totalmente os vínculos familiares e que têm uma dificuldade de autonomia importante. Então, o CAPS faz acompanhamento desses usuários lá, e tem uma responsabilidade ali pelo cuidado, né, com eles e a organização que tem dessa casa. O CAPS, ele acompanha, né, cuida, toma frente dos casos mais complexos de saúde mental, e eu acho importante dizer que não é sobre diagnóstico, é sobre complexidade, é responsável pelas situações de crise também, do manejo de crise no território, mas isso não exclui o fato deles precisarem estar acolhendo o que chega e coordenar o cuidado, que é um dos papéis essenciais de todos os CAPs, coordenar esse cuidado. Não quer dizer que esse cuidado necessariamente vai se dar no CAPS, mas o CAPS precisa estar à frente para poder garantir o acesso dessas pessoas na rede, né? Não só direcionar encaminhando, mas poder estar fazendo essa amarração e garantindo a assistência desses usuários em outros pontos da rede. E aí é importante a gente pensar nessa questão de não ser um transtorno mental. A gente, por exemplo, costuma muito ver situações com psicóticos, esquizofrênicos, assim, e as pessoas já direcionam direto para o CAPS. Porém, a ideia do CAPS é que esses usuários possam ali adquirir autonomia, adquirir uma qualidade de vida, assim, de organização, que eles possam também prescindir do CAPS em algum momento. Claro que isso não é sempre em todos os casos, mas a ideia é essa. Não é uma instituição com fim em si mesmo, porque o fim em si mesmo eram os hospitais psiquiátricos, né? Que as pessoas ficavam ali para sempre. Mas a ideia é que a gente possa articular com o território, que aquele sujeito possa circular também na rede, né? Ele não é um usuário do CAPS, ele é um usuário da rede de saúde. Então a gente tem essa direção, assim, de trabalho, né? Nesses CAPs. Esse é um ponto tão importante que a gente vê, assim, a gente está em 2024 e mesmo assim essa tratativa manicomial, essa questão, eu estando dentro de um hospital de alta complexidade e tendo, né, visto, né, tendo um olhar e experiência fora disso, de como funciona a saúde mental, a gente vê das dificuldades e tabus, muitos preconceitos, né, ainda aí a necessidade de estar ali um diagnóstico, né? Eu não digo nem isso vindo dos profissionais para o paciente, mas sim do paciente até, de dizer disso. Até hoje não sabem o que eu tenho, ou quando se trata de algum laudo, aquilo impregna de forma a paralisar, né? Então, assim, eu acho tão complexo isso da gente lidar com a pessoa como um doente mental, né? E assim, pensando que não existe essa possibilidade de autonomia, ou mesmo contando apenas com o suporte do CAPS, como se só isso fosse fundamental para que a pessoa conseguisse se restituir, se reorganizar, né? Como que é para você isso, assim, dessa escolha, né, e dessa experiência como psicóloga, né, e esse desejo de estar atuando na saúde mental, da onde veio isso? Eu fiz residência em saúde da família, né? Eu penso que desde o estágio, eu via que eu fazia estágio na saúde mental, mas fazia num ambulatório de saúde mental em Niterói. E aí eu sentia que me faltava, assim, alguns casos chegavam mais agravados e que poderiam ter sido cuidados de outra maneira no território. Então, é isso que me leva para a saúde da família. E o que me traz mais a saúde mental, assim, eu trabalho nos CAPs, eu já trabalhei aqui nas EMAPs por um período, mas o que me chama mais atenção é a questão da gravidade, né? Porque isso aparece de formas múltiplas. E você precisa de intervenções múltiplas. Você não consegue fazer sozinho isso nos CAPs, eu acho que você precisa ter uma capacidade de poder se relacionar com a rede de uma forma interessante e entender a sua responsabilidade também. Eu acho que é um desafio sempre trabalhar com a atenção psicossocial, porque muitas vezes a gente se frustra por não ver uma resolutividade. Mas ao mesmo tempo eu acho que o município de Maricá oferta muita coisa que contribui nessa questão da qualidade de vida para aquele sujeito, para a autonomia. Eu acho que só ter um ônibus, né, ser tarifa zero,
e esse usuário poder circular no território não é qualquer coisa. Em outros municípios, a gente vê que a grande maioria das queixas é da população não conseguir ter acesso aos equipamentos porque não tem dinheiro de passagem. Você comentou a questão do laudo também. Aqui a gente ainda tem outros benefícios que, claro, estão convencionados assim, a necessidade de um laudo, que tem o seu complicador, mas é um município que consegue ofertar assim, lazer e cultura, e subsidiar ali financeiramente também a população mais vulnerável, que cuida de alguma criança, algum adolescente, algum adulto com deficiência. Então, eu acho que a gente tem desafios, né, em relação ao trabalho de saúde mental de maneira generalizada, mas temos coisas muito, muito interessantes aqui no município que fortalecem, assim, o nosso trabalho, né, que nos dão satisfação também quando a gente consegue articular. Isso é muito positivo, inclusive para o profissional, né? Sim. Em algum momento a gente trouxe aqui essa temática, né, dessa satisfação profissional. E o psicólogo pode estar aí atuando, né, em diversas abordagens, em diversos, não diversos lugares, mas assim, está numa tratativa onde consegue desempenhar a sua abordagem de forma mais significativa, né? E o CAPS eu acho que traz justamente isso que você falou assim, de conseguir entender que não se trabalha sozinho, então traz para a gente uma realidade diferente e uma interação também positiva do psicólogo com outros multiplicadores, né? Então, isso fica para o usuário de que, como assim, vou ter um técnico e não que às vezes eu vejo as pessoas assim, Paula, eu vou ser encaminhada, eu vou fazer psicoterapia, ou eu vou ter o quê? Vou ter análise do CAPS, como que isso funciona? E a gente tenta de forma ali rápida até, né, colocar a pessoa diante do que é a realidade lá, mas eu queria que você explicasse como que é esse funcionamento, que a gente sabe que tem os técnicos, que nem sempre é um psicólogo, mas que não muda a forma, né, o empenho, né, digamos assim. A gente faz o acolhimento, né, quando esse usuário chega no serviço. Cada serviço se organiza de uma maneira, né? Tem serviço que consegue se organizar para fazer um acolhimento em dupla, outros não conseguem pela quantidade de profissionais no equipamento, né? Às vezes a gente está fazendo outras coisas que são pertinentes do nosso processo de trabalho. E aí a gente precisa se dividir, né? Quem vai estar ali na convivência nos grupos, quem vai estar fazendo acolhimento, quem vai estar no território fazendo alguma reunião, alguma visita. Mas esse usuário é acolhido por algum técnico, que é um técnico de saúde mental. A gente tem nos equipamentos oficineiros, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, redutores de danos, no caso do CAPS 3 e do CAPS AD. E outras categorias, assim, tem vinculado também ao CAPS 3 os cuidadores que ficam nas RTs, os acompanhantes territoriais. Cada um tem as suas especificidades, assim, em relação ao trabalho, mas todos são técnicos de saúde mental, todos são habilitados para poder estar acompanhando e manejando os casos. A gente tem uma supervisão do CAPSI a segunda de manhã, mas cada um tem um turno para poder fazer essa supervisão, que é o momento em que todos os profissionais do equipamento se reúnem para discutir os casos acolhidos, os casos que estão ali mais necessitados por alguma situação de crise, ou porque o profissional também está querendo trocar, compartilhar, porque está com alguma dificuldade no manejo. Então, a gente senta e discute de maneira multiprofissional. Qualquer dúvida que a gente tenha, qualquer direção que a gente tome, a gente vai tomar ali no coletivo. Então, nunca é só um técnico que vai dizer ali sobre uma direção de acompanhamento. Embora a gente tenha uma referência, é preciso até para o usuário se vincular e poder trazer, né, as questões ali mais pertinentes. Mas não quer dizer que a gente faça um trabalho individualizado. Muitos usuários trazem essa ideia de que é preciso ter um psicólogo, quando não tem um técnico de referência que seja psicólogo, se queixam daquilo ali não está sendo efetivo. E a gente tenta desconstruir aos poucos, assim, até com o trabalho mesmo. E tentando comunicar da melhor forma possível, que eu acho que a gente deixa isso um pouco aquém, assim, de comunicar. O que é óbvio pra gente não é óbvio pra eles, né? Isso é uma coisa que pra gente tá óbvia, mas que é muito moderna, assim. É um funcionamento muito diferenciado. E aí eu acho que é afirmar também a nossa capacidade de poder gerenciar isso. E aí quando a gente acolhe, a gente verifica as demandas,
prioritárias, a gente entendendo que aquele usuário precisa estar sendo acompanhado pela gente. A gente vai começar a pensar o projeto terapêutico dele. O projeto terapêutico, a gente identifica as principais necessidades naquele momento e define estratégias de curto, médio e longo prazo, junto à equipe, junto ao usuário e à família. A gente precisa reavaliar isso ao longo do tempo, mas a gente precisa confeccionar aquilo ali para a gente poder entender quais são as principais demandas e quem vai ficar de responsável por elas, né? E um período para a gente poder se basear e intervir de maneira consistente, né? Em relação às principais demandas apresentadas. E falando em família, a família pode acionar, acho que principalmente no caso das pessoas adictas, a família pode acionar o CAPS, pode fazer essa procura ou tem que partir sempre do desejo do usuário? As pessoas em volta, né, podem acionar o CAPS-AD. Eu acho que a clínica do CAPS-AD é mais específica, isso acontece com uma regularidade grande. A família pode ir, ela vai ser acolhida. É muito difícil, assim, que o sujeito, ele vá procurar, né, muitas vezes as situações mais graves, no geral dos CAPs, as situações mais graves a gente vai precisar ir lá, a gente vai precisar abordar. E aí, geralmente, esses casos são casos que esses usuários já estão com um vínculo completamente esgarçado com a família já não consegue mais ter entrada com aquele sujeito, e aí que eu acho que é mais necessário você estar acionando uma equipe de saúde, poder trocar com o CAPS para poder acolher e te orientar da melhor forma, né? A gente sabe como é que é difícil a chegada, sobretudo desses casos mais graves. E às vezes as pessoas tendem a imaginar, principalmente quando a gente passa esse paciente, né, passa um encaminhamento para esse paciente ou para o familiar, que vai haver uma internação, né, que o CAPS vai ser acionado e que aquele paciente vai ser internado, né, da forma como eram feitos no manicômio. E eu queria que você falasse um pouco mais desse acolhimento noturno, né, que nada tem a ver, né, com uma internação ou com uma obrigatoriedade de permanência, né? Sim. A gente pensa no acolhimento, né, como um último recurso ali, né, internação, que a gente pensa que é diferente no hospital geral, de um acolhimento. Quando a gente entende que um caso ali está se agravando e que talvez seria benéfico para aquela pessoa estar sob o cuidado de uma equipe multiprofissional de uma maneira intensiva, às vezes porque está fazendo uma transição de medicação, às vezes porque a gente entende que aquilo ali pode fazer dar uma certa contenção para a pessoa, e que talvez evite uma internação. A gente pode pensar de várias formas, mas sempre tentando manejar aquilo ali fora dessa internação, né? Não que a gente abra mão quando a gente necessite, mas a gente entende que a internação é bastante violenta, né, para qualquer pessoa, sobretudo para criança e adolescente, não é qualquer coisa. E muitas das situações a gente consegue manejar ali com escuta, ou ofertando a sua presença ali de maneira mais intensiva naquele momento, né? Então, a gente lança a mão nas situações de crise que a gente não esteja conseguindo manejar ali com os recursos que a gente tem. Muito bom. É isso aí, gente. A gente sabe que a saúde mental está de portas abertas, que a gente tem o NASF, as EMAPs, os CAPs para acolher, né, a população que tem esse desejo da tratativa da saúde mental, né, Isabela? Uhum. Eu acho que é importante, né, até esse conhecimento da rede, assim, para também cobrar da gente uma certa coordenação desse cuidado, né, que é o nosso papel. Não ficar só nessa questão do encaminhamento, do direcionamento em papel, às vezes de uma comunicação que não faz com que o sujeito chegue, né? Porque essas situações mais graves, os usuários têm mais dificuldade, eles não vão conseguir acessar, né, só por essa via. A gente vai precisar, de fato, se colocar no território para articular. E aí é o que eu vejo de grande potencial, assim, né, dos CAPs e da rede no geral que se propõe a potencializar esse cuidado, né? E a gente vê, assim, hoje, assim, as práticas integrativas dentro do município têm funcionado de uma forma muito positiva também. Eu acho que
é mais um caminho ali de acesso para o usuário, né? O que eu acho importante é a gente estar aí sempre dizendo desse lugar que pode ser ocupado, Sim. né? A gente aqui, eu consigo ter a percepção do que acontece no município só quando a pessoa já está numa situação de crise, ou quando já houve uma tentativa de autoextermínio, já chega de uma forma muito caótica aqui para a gente, né? E isso é uma pontinha de tudo que, né, a gente pode perceber que acontece no município, no estado, né, no nosso país em geral, esse adoecimento mais generalizado, com uma faixa etária cada vez menor, né, com uma sobrecarga ainda mais da saúde mental, né, nessa tratativa com o público. Mas o que eu acho muito valioso é isso, a gente conseguir dar acesso, né, conseguir dizer que é possível, que existe a oportunidade, sim, né, de uma mão ali estendida mesmo, né, sem ser na rede privada. Isabela, eu sei que a tratativa com o usuário vai ser sempre muito subjetiva, né, e singular ali, que não dá para a gente prever muito, mas mais ou menos como que acontece? Vai ser sempre em grupo? Tem algum momento que é individualizado? A família é chamada para perto? Como que funciona mais ou menos dentro do CAPCI? Geralmente os primeiros acolhimentos a gente faz de uma maneira individualizada, até para a gente conhecer, né, entender melhor as demandas, sobretudo no campo da infância e da adolescência. As queixas são mais comportamentais e estão relacionadas à interação com os outros, né, com outras crianças, com os adultos. Então a gente precisa que essas crianças e adolescentes estejam na convivência nos grupos até para isso aparecer. Para as demandas apresentadas tanto pela família quanto pela escola, que muitas questões chegam pela escola, é preciso que eles estejam em grupo para aparecer, assim. A gente faz alguns atendimentos individuais e às vezes aquilo não aparece nos atendimentos individuais, a gente devolve isso para o responsável. E quando a gente coloca em grupo, isso aparece de uma outra maneira. E para manejar essas situações, a gente precisa também visualizar elas e manejar as situações de crise que às vezes acontecem, situações conflituosas. Então, isso tem, eu acho que um valor na clínica muito mais do que os atendimentos individuais no campo da infância e da adolescência. Mas falando assim, num geral, sobre os CAPs, os trabalhos coletivos têm uma efetividade até no sentimento de pertencimento, da construção de novas relações com outras pessoas. Isso não exclui a necessidade, de vezes, de atendimentos individuais, sobretudo nos momentos de crise. A gente pensa caso a caso e, às vezes, o momento exige que a gente precise, por exemplo, intensificar aquele cuidado, a pessoa ir 5 vezes na semana, a gente poder pensar grupos específicos para ela estar e alguns atendimentos individuais, isso tudo é visto ao longo do tempo diante das necessidades daquele usuário. A gente sempre tenta desmistificar isso da psicoterapia, porque pode ser um acompanhamento que vai se dar com um técnico que não é psicólogo, e não necessariamente o psicólogo vai fazer psicoterapia, que tem uma certa especificidade, e o que vai ser incluído ali no cuidado dele vai ser muito mais do que um atendimento individual, porque a gente entende que o cuidado de saúde mental ele precisa se dar também no território, com outros equipamentos, com outros usuários. O que aparece também é a questão das diferenças entre os usuários. No CAPCI, a gente atende criança muito pequenininha e adolescentes ali quase fazendo 18 anos, com demandas muito diferenciadas. A gente tenta separar os GIS com uma delicadeza ali diante da idade, das necessidades, mas tem algo que aparece que é da gravidade, que às vezes, adolescentes que são desviantes, assim, da norma, e aquilo ali choca alguns pais de crianças menores, e a gente tem toda uma delicadeza de falar que aquilo ali é uma demanda para a CAPCI, que tal como na sociedade, né, as pessoas são diferentes, se apresentam ali no espaço, e a gente precisa aceitar que essas pessoas vão ocupar esses espaços, que elas têm essa necessidade de cuidado e vão estar sendo cuidadas, e que as pessoas vão precisar conviver ali, né, com as diferenças. Com as diferenças. E falando em ocupar espaço, como esse espaço é ocupado? Porque eu vejo que existe muito tabu, assim, do cenário que a gente vai encontrar dentro do CAPCI, do CAPS-AD principalmente, né, que existe esse preconceito mesmo dos possíveis usuários que tem essa barreira, né, de acreditar que é um ambiente mais caótico ou sempre trazido por surtos. E o que você vê mais assim no seu dia a dia?
É óbvio que o lugar da crise, né, é no CAPS. A gente orienta, inclusive, que acontecendo alguma coisa que possa acionar a gente, que a pessoa possa procurar. Então, assim, os usuários às vezes veem momentos de desorganização, de crise, mas sempre que acontece a gente tenta manejar da melhor forma possível, não só o manejo da crise, daquela crise específica, mas o entorno, as pessoas que estão lá. A gente às vezes tira daquele lugar, às vezes a gente tira para conversar, a gente tenta manejar ele da melhor forma possível. Eu acho que você estando num dispositivo que atende esse público, isso vai acontecer. Mas a gente sempre tem que ter esse cuidado de acolher, não só aquela pessoa que está tendo uma crise, mas os outros que estão ali presenciando uma crise, de vezes puxa a outra, desorganiza. Então, eu acho que esse é o mais interessante, a gente poder trabalhar com a coletividade, porque aquilo ali é a sociedade, né? Isso vai acontecer na rua, em outros espaços, mas ali talvez, por serem pessoas mais graves juntas, isso apareça de uma maneira mais intensa, enfim, mais regular, né? E acaba até abrindo espaço, né, para os outros, assim, de saber que é um lugar onde vai ter acolhimento nesse momento de desordem, sim, né? E que não é só isso, né? A gente tem momentos de atividade que a gente faz lá, de oficinas, o CAPSI, né, por ter esse recorte da infância e adolescência, a gente faz muitas festas de final de ano, puxadas por eles, Dia das Crianças, festa junina. Então, a gente pensa que que é um espaço importante de socialização. Muitos não frequentam esses espaços quando estão sozinhos, assim, não conseguem estar na festa junina da escola, porque a mãe não se sente à vontade pela criança ser diferente das outras, ou não são chamados para festas de aniversário, por isso. Então, a gente tenta promover esses espaços dentro do CAPSI e fora dele, para a gente poder estar também junto, facilitando o acesso dessas pessoas e, de alguma maneira, implicando a comunidade nisso, né? De que a comunidade precisa se organizar, de alguma maneira, poder estar incluindo essas pessoas nas diferenças, né? Que elas apresentam. Ah, sim. E hoje, como que você imagina e deseja a atuação da saúde mental aqui dentro do município de Maricá, assim, pensando até de uma forma, né, trazendo muita utopia aí, assim, qual que seria o seu desejo para esse município? Eu desejo que a gente possa ter pernas, né? E aí eu falo de ampliação das equipes, para poder estar fazendo um trabalho que é o trabalho preconizado pelos CAPs, que a gente faz, mas pelo aumento da população de Maricá, né, exponencial, e pelo um território que é vasto, a gente fica sem conseguir fazer o tanto que a gente devia fazer, né? De estar mais no território, de estar junto com os postos de saúde, discutindo os casos, podendo estar manejando junto a eles esses casos. No caso do CAPSI, com as escolas, porque a grande maioria das demandas vem da escola, e a gente poder estar fazendo junto mesmo, porque direcionar não é suficiente, assim, dizer, né, a nossa avaliação, ou dizer que esses equipamentos precisam fazer, muitas vezes isso é insuficiente. Mas a nossa presença sistemática nesses lugares, eles se sentirem também acolhidos, no sentido de eu posso acompanhar esse caso, essa situação, eu tenho condições, porque eu sei que eu tenho um técnico ali que vai estar comigo, né, com uma certa regularidade. Então, é algo que eu acho que valeria muito, assim, a pena para a gente sustentar e bancar no município. Não acho tão utópico, porque eu acho que é super possível, mas a gente precisa ter profissionais que entendam essa lógica de trabalho no CAPS, a gente não pode fugir desse trabalho no território, e também de um quantitativo de profissionais, né, suficiente para a necessidade atual do município. E eu também tenho esse desejo que isso aconteça, que a gente vê, né, que além da população aumentar, a gente vê aí o adoecimento, né, aumentando, a gente vê aí que os chamados, né, do SAMU, eles se dão muito mais por questões de saúde mental, né, então a gente vê que a necessidade existe, né, e que a gente consiga acompanhar esse processo e esse progresso para, né, tá aí dando esse suporte na saúde mental. Obrigada, Isabela. Nada, obrigada a você.